Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para tratar nesse expediente final de dois assuntos que julgo ser da maior importância e de interesse da sociedade carioca e fluminense. Senhor presidente, o primeiro tema que eu gostaria de abordar é a questão da condução dos negócios institucionais da Companhia Municipal de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro, a Conlurb. Fomos hoje surpreendidos, todos, por notícias veiculadas pela imprensa da nomeação para cargo de assessor especial da presidência da Conlurb do senhor Lenilson de Oliveira Vargas, cidadão que trabalhou, funcionário, ex-funcionário da Transpetro, que foi demitido por justa causa por irregularidades apontadas no âmbito de processo administrativo da Transpetro em condução inadequada de uma série de procedimentos licitatórios e administrativos daquela empresa. Senhor presidente, nós temos que colocar esse caso em perspectiva, pois ele é emblemático e ele exigirá uma atuação firme e rápida do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella. Senhor presidente, a Conlurb, orgulho da cidade do Rio de Janeiro e dos cariocas, está sendo absolutamente loteada após a nomeação do atual presidente, senhor Rubens Teixeira, ex-diretor também da malfadada Transpetro, que sob a administração do senhor Sérgio Machado foi palco de grandes escândalos, ora em investigação no judiciário brasileiro. Senhor presidente, o prefeito Marcelo Crivella errou ao nomear para presidente da Conlurb o senhor Rubens Teixeira. Pela falta de conhecimento e capacidade, sim, mas mais do que isso, por descumprir um acordo, um compromisso que o senhor Marcelo Crivella assumiu à época do segundo turno das eleições com os servidores da Conlurb e com a população do Rio de Janeiro, de manter na presidência da empresa, de levar à presidência da empresa apenas funcionários de carreira daquela instituição. Quando o prefeito Marcelo Crivella, há cerca de 30 dias, descumpre esse acordo e nomeia um estranho aos quadros para a presidência da Conlurb, ele quebra a sua palavra com os garis e também com a população do Rio de Janeiro. Eu digo isso, senhor presidente, porque estive ao longo do segundo turno trabalhando essa questão e sou testemunha do acordo feito pelo prefeito Marcelo Crivella com os servidores da Conlurb, que num primeiro momento ele cumpriu, nomeando um servidor de carreira, depois de muitos anos, para a presidência dessa tão importante instituição, mas que depois, agora recentemente, voltamos a falar, depois das eleições, da votação na Câmara Municipal com relação ao aumento do IPTU na cidade do Rio de Janeiro, ele alterou o presidente e colocou um estranho aos quadros para presidir essa empresa. E agora, se tem notícia que esse presidente nomeia um ex-assessor seu na Transpetro, que foi demitido, vou repetir, senhoras e senhores deputados e população do Rio de Janeiro, ele nomeou o atual presidente da Conlurb para seu assessor especial, com um gabinete ao lado do seu, um funcionário que foi demitido por justa causa da Transpetro, uma empresa pública a nível federal, que foi acusado e processado internamente, que levou a sua demissão, repito, por justa causa, por maus feitos na área de contratação e de licitações públicas. Senhor presidente, esse não é apenas o único problema que vive hoje a Conlurb. Após a entrada desse senhor na presidência, diversos funcionários estão sendo demitidos, sempre funcionários de carreira, sendo sacados para serem colocados funcionários estranhos aos quadros. Na diretoria, no nível de gerência, um aparelhamento na Conlurb que não se tem notícia na sua gloriosa história. O Rio de Janeiro teve diversos prefeitos ao longo do tempo e todos os prefeitos tiveram sempre o cuidado e a preocupação de preservar e proteger a Conlurb de nomeações de cunho político. E é importante que o prefeito Marcelo Crivella volte sua atenção para o que se passa na Conlurb e atue de maneira rápida para cumprir com dois compromissos que ele assumiu diante da população fluminense.
e também dos funcionários da Conlurb. Primeiro, manter na presidência um funcionário de carreira dos quadros. Dessa que é a maior e melhor e mais reconhecida empresa de limpeza urbana do Brasil. E o segundo compromisso feito aos cariocas e fluminenses, afastar qualquer assessor que seja nomeado e que tenha problemas de investigações ou que esteja envolvido em malfeitos. Aqui o APARTE pede o deputado Dica. Por favor, senhor deputado. Deputado, eu queria parabenizar, até porque Vossa Excelência é um grande conhecedor, um grande estudioso e sabe a importância da companhia Conlurb. A gente fica surpreso com alguns compromissos assumidos na campanha e não respeitado pós-campanha. E eu tenho certeza que a companhia certamente deverá ser prejudicada. E o que é pior, a população a cidade do Rio de Janeiro vai ser prejudicada se não colocar uma pessoa tecnicamente competente para ir à frente dessa empresa tão importante que é a Conlurb. Certamente a população vai ser penalizada. E aproveitando o ensejo que tem a ver com o lixo, a gente fica surpreso, porque hoje ocorre quase que idêntico à situação de Duque de Caxias. Para o senhor ter uma ideia, a empresa que entrou para recolher lixo lá, entrou em caráter emergencial para receber 24.800.000 por prestações de 6 meses de serviço. Hoje o funcionário não recebe em dia, os salários atrasados, o hospital sem funcionário, as promessas de campanhas ficando para trás e o que é pior. Agora apresentou-se uma nova licitação aumentando em 3 milhões de reais a prestação desse serviço. Ainda bem que o Tribunal de Contas do Estado se voltou contra essa famigerada licitação e que o povo da cidade do Rio de Janeiro, que é no caso da Conlurb, o povo do Duque de Caxias, não será penalizado, certamente pela intervenção de Vossa Excelência, e eu quero crer que o Tribunal de Contas também vai agir pesado lá na cidade do Duque de Caxias. Mas parabéns pela preocupação do tema, que é um tema importante, importantíssimo para a cidade e para toda a população do nosso estado. Obrigado, deputado Dica. E para concluir a questão da Conlurb, senhor presidente, eu gostaria de fazer um alertamento e um apelo e uma solicitação ao prefeito Marcelo Crivella. As notícias que se tem de dentro da Conlurb são as mais desagregadoras e difíceis possíveis. Com as nomeações de estranhos aos quadros, em todos os níveis de administração, começamos a ter problemas na capacidade operacional da empresa. E problemas na capacidade operacional da Conlurb significa serviços não sendo prestados adequadamente à população. A Conlurb, que é um orgulho do Rio de Janeiro, que pela sua estrutura e pelo seu corpo funcional sempre cumpriu com dignidade a sua função, começa a ficar em risco, nesse final de ano já, de ter a piora da qualidade dos seus serviços, o que impactará diretamente na nossa população. Por isso eu peço ao prefeito Marcelo Crivella que determine a imediata revisão da contratação desse assessor e também que avalie a adequação da manutenção no cargo do atual presidente da Conlurb. Prefeito Marcelo Crivella, o senhor assumiu um compromisso diante de 18 mil garis do Rio de Janeiro, de manter naquela companhia apenas funcionários de carreira na presidência, e nós queremos, em nome dos garis, cobrar aqui esse compromisso. E também dizer ao senhor que os contratos da Conlurb de pagamento de prestação de serviço se encontram em atraso. Isso pode levar em risco a questão do atendimento à população. E além do mais, os garis da Conlurb, aonde eu vou, cobram. Osório, cobra lá, pede ao prefeito Crivella que ele honre também um compromisso com o pagamento do 14º salário que foi prometido e eles conquistaram com trabalho árduo e com suor ao longo do ano passado. Por isso, senhor prefeito, intervenha imediatamente na Conlurb, para o bem da população e para honrar a sua palavra diante daqueles profissionais dessa empresa tão importante para o nosso estado. Senhor presidente, eu não posso deixar de encerrar esse meu pronunciamento sem falar sobre as eleições dessa semana no glorioso Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu estive em São Januário durante a terça-feira e pude testemunhar um trabalho espetacular que foi feito para garantir a presença maciça de eleitores e sócios do Vasco naquela jornada. E é importante, senhoras e senhores deputados, que todos aqui tenham absoluta consciência. A eleição do Vasco foi maculada por uma quantidade de sócios que não tinham condições de estarem aptos a votar. Justiça determinou
esse voto em separado e não era correto fazer a proclamação do resultado naquela noite, uma vez que os votos da famigerada urna 7, que precisam ser cancelados pela Justiça, terem sido levados em consideração numa proclamação inadequada do resultado final. Em boa hora, a juíza hoje determinou uma nova ata corrigindo essa questão, mantendo a eleição sob júdice e dizer aqui aos senhores e senhoras deputados: o Clube de Regatas Vasco da Gama é um patrimônio do Rio de Janeiro e do Brasil. E nós não podemos ter qualquer risco que a vontade majoritária do sócio do Vasco de mudança e renovação, espelhada naquela eleição de maneira límpida e clara, seja maculada por parte dos atuais dirigentes que querem fabricar um resultado a partir de votação daqueles que não tinham condições e não estavam aptos a votar de maneira regular, conforme foi identificado pela juíza e determinada a votação em separado. Senhoras e senhores deputados, quem é que pode acreditar que num clube que tem um nível de associação permanente e estável, mês a mês, no último mês, que admita-se sócio para valer na votação, quase 700 sócios entrem no quadro social do clube. Esses sócios entraram sem comprovação de pagamento, sem o devido registro no balanço do clube. Votaram em separados e, óbvio, praticamente todos no candidato da situação. Por isso, senhoras e senhores deputados, eu estarei aqui permanentemente atento, acompanhando esse caso e tendo certeza absoluta que a Justiça do Rio de Janeiro não vai permitir que o nosso clube seja sequestrado para o bel prazer e disposição de uma família e que queiram fazer do nosso clube, que tem as maiores tradições democráticas e inclusivas do Brasil, um curral de dono. O Vasco não tem dono, o Vasco é maior do que tudo isso e nós confiamos que a Justiça possa determinar o resultado das eleições, ouvindo a ampla maioria daqueles que lá compareceram, com o seu direito de voto adequadamente respeitado, e colocaram na presidência do clube, e colocaram a chapa vitoriosa, a chapa de oposição, encabeçada por Júlio Brandt, Alexandre Campelo e Nelson Senda. Senhor presidente, esse era o que eu gostaria de tratar, um assunto que segue em desenvolvimento, mas eu não poderia deixar dessa tribuna de fazer esse alertamento e pedir ao Poder Judiciário a máxima celeridade e o máximo rigor no acompanhamento desse caso. Obrigado, senhor presidente. Eram essas considerações que gostaria de fazer.